que você chama de amor pode ser apenas a sombra pedindo para ser vista. Carl Jung. Há perguntas que parecem simples demais para serem feitas, mas que carregam um poder devastador quando finalmente ousamos pronunciá-las em voz alta. Uma delas ecoa com a força de um trovão na noite silenciosa. A pessoa que eu amo é realmente gentil comigo? Essa pergunta tem o poder de cortar véus de ilusão, de despir a máscara dourada com a qual encobrimos nossos próprios abismos. E no entanto, quase ninguém ousa fazê-la. Por quê? Porque a resposta pode não apenas mudar a forma como enxergamos o outro, mas também desestabilizar todo o edifício invisível de crenças, lembranças e feridas que construímos ao longo da vida. Essa é a pergunta que abre não apenas um relacionamento, mas a alma. Carl Jung diria que a psique humana não se organiza em torno daquilo que é claro e luminoso, mas em torno das sombras que carregamos e que preferimos ignorar. Quando alguém afirma com convicção que está apaixonado, quase sempre fala a partir de uma narrativa interna feita de projeções, de imagens arquetípicas, de memórias enterradas que ressurgem disfarçadas de amor. O inconsciente coletivo nos oferece mitos, símbolos e papéis que encenamos sem perceber. Mas a pergunta permanece cortante e inadiável. Essa pessoa por quem você sofre, sonha e se devota, é de fato alguém que o trata com bondade? A maioria evita a resposta porque ela ameaça ruir o mito. Muitos se agarram à ideia de que amar é sofrer, de que intensidade equivale à verdade, de que esperar em silêncio a atenção do outro é uma prova de fidelidade. Assim confundimos abandono com destino, e transformamos o descaso em altar. Jung nos alertaria que isso é o teatro da sombra em plena ação. Amar não aquilo que nos nutre, mas aquilo que repete a ferida original, a cena primordial da infância onde o amor esteve ausente ou foi condicionado. Quantos não vivem relacionamentos onde um nome desperta palpitações, mas uma mensagem ignorada é respondida com paciência quase religiosa? Quantos não acreditam que a ausência do outro é apenas um teste da sua capacidade de amar? E quantos não se escondem por trás da persona, essa máscara social criada para sobreviver, fingindo normalidade enquanto sangram por dentro? A persona nos faz sorrir em público, postar fotos felizes, contar aos amigos que tudo está bem. Mas nas sombras da alma, o que vibra é a ansiedade, a espera, o medo constante de perder alguém que nunca esteve realmente presente. A tragédia, como Jung lembraria, não está no fato de amarmos. Amar é inerente ao humano, é arquétipo universal que brota do inconsciente coletivo. O drama começa quando amamos não o ser real diante de nós, mas a projeção de nossa própria ferida. O amado torna-se símbolo, receptáculo da criança interior que ainda clama pelo olhar que nunca recebeu. A pergunta, essa pessoa é gentil comigo? Soa quase herética porque rompe o encantamento. Se ousamos respondê-la, muitas vezes descobrimos que o amor que carregamos não é amor, mas nostalgia de um afeto nunca vivido. Imagine por um instante a figura mítica de Ícaro. Ele voa em direção ao sol, fascinado pelo brilho que promete transcendência. Mas o que o destrói não é o sol em si, e sim a incapacidade de reconhecer que suas asas não foram feitas para suportar tanto ardor. Assim somos quando confundimos desejo com cuidado, ausência com profundidade, silêncio com mistério. Chamamos de amor aquilo que nos consome, mas que nunca nos acolhe. Jung diria que este é o chamado da sombra, repetir a dor até que aprendamos a nomeá-la. Essa pergunta simples é uma chave de ferro que abre portas antigas da psique. Quem se atreve a fazê-la corre o risco de encontrar lembranças incomodas. Talvez uma infância onde o amor era instável, onde a bondade era rara, onde o calor do afeto era sempre seguido pelo frio da indiferença. Talvez um pai ausente, uma mãe ocupada demais, um lar onde se aprendeu que afeto não era direito, mas prêmio. Essa é a raiz do paradoxo. Buscamos em adultos aquilo que não recebemos em crianças. E quando finalmente encontramos alguém que repete esse padrão, sentimos, de maneira inconsciente, uma estranha familiaridade. Como se a dor fosse um idioma que já conhecemos, e por isso nos sentimos em casa nela. O inconsciente é astuto. Ele não se limita a repetir histórias, ele as encena com perfeição teatral. Escolhemos parceiros que desaparecem, que hesitam, que não sabem se querem estar conosco. E chamamos isso de paixão. Aceitamos palavras frias, atrasos, traições, e ainda assim dizemos a nós mesmos que é amor verdadeiro. Mas no fundo é apenas a sombra pedindo passagem, exigindo ser vista. Jung dizia que não somos donos de nossas ideias, mas que são os arquétipos que nos habitam e nos movem. Quando o arquétipo do abandono domina, confundimos ausência com amor. Eis a ironia cruel. Muitas vezes amamos justamente porque o outro não nos trata bem. O coração se apega não apesar da indiferença, mas por causa dela.
É como se houvesse um feitiço invisível, onde o amor se associa ao sofrimento, e a mente se recusa a chamar isso pelo nome que merece: repetição do trauma. A criança interior aprendeu cedo que amar é esperar em silêncio, é implorar por atenção, é acreditar que se for dócil e paciente o suficiente, um dia será escolhida. Essa lição nunca questionada torna-se roteiro da vida adulta. Mas Jung nos provocaria: até quando deixaremos que nossos relacionamentos sejam apenas reflexos de antigas feridas? Até quando confundiremos dor com destino, silêncio com profundidade, ausência com mistério? A resposta não é confortável, mas é libertadora. Precisamos reconhecer que se o amor que sentimos não traz cuidado e bondade, não é amor, mas apenas a sombra nos arrastando para encenar mais uma vez o drama da infância. E aqui surge o primeiro choque: admitir que a pessoa que tanto amamos talvez não seja um amor, mas um espelho de nossa dor. Essa é a ferida mais difícil de encarar, porque ela exige que abandonemos o mito. E abandonar o mito é como perder o chão. Significa deixar para trás não apenas alguém, mas toda uma forma de compreender a si mesmo. Jung falava da necessidade de confrontar a sombra, não para destruí-la, mas para integrá-la. Perguntar se quem amamos é gentil conosco é justamente isso, um ato de iluminação. É trazer à consciência o que estava escondido, é permitir que a verdade brilhe no escuro. Mas a consciência tem um preço, obriga-nos a agir. Não basta enxergar, é preciso escolher. E escolher nem sempre é simples. Afinal, estamos prontos para abrir mão de um relacionamento que alimenta nossa ferida, mas não a nossa alma? Estamos prontos para viver sem a excitação que a ausência nos dá, para trocar a vertigem da espera pelo silêncio da paz? Essa é a tensão que dá início à jornada. O coração resiste porque teme a solidão. A mente se agarra ao conhecido, mesmo que doloroso. Mas a pergunta não desaparece. Ela se insinua nos momentos mais inesperados, quando passamos noites em claro, quando esperamos mensagens que nunca chegam, quando sentimos que estamos dando tudo e recebendo nada. Ela surge como uma voz interior, quase sussurrando: a pessoa que você ama é realmente gentil com você? Essa pergunta é o primeiro passo do caminho da individuação. Não porque resolve o problema, mas porque inaugura o processo. Jung diria que a individuação começa quando paramos de viver apenas como reflexo das expectativas e passamos a buscar a totalidade do self. E esse self não pode florescer em solo envenenado pelo descaso. Ele precisa de cuidado, de presença, de reciprocidade. Amar alguém que não é gentil conosco é como plantar flores em terra árida. Por mais que reguemos, o solo não retribui. Ainda assim, a mente insiste em justificar. Inventamos desculpas. Ele é ocupado. Ela precisa de tempo. Não é falta de amor, é só jeito de ser. Mas Jung nos lembraria que a psique fala em símbolos, e o símbolo é claro. A ausência é ausência, a indiferença é indiferença. Não há arquétipo que transforme frieza em cuidado. Se insistimos em permanecer, é porque a sombra ainda nos domina, ainda sussurra que o sofrimento é a única forma de provar que merecemos amor. E é aqui que a narrativa atinge seu ponto mais incômodo. Perceber que, em muitos casos, não é o outro que nos aprisiona, mas nós mesmos. Somos nós que recriamos os grilhões, que chamamos dor de amor, que preferimos a repetição à libertação. E essa é a crueldade da sombra. Ela nos mantém cativos não com correntes visíveis, mas com hábitos emocionais. Jung acreditava que o inconsciente não é inimigo, mas mestre. Ele repete a dor não para nos punir, mas para nos ensinar. Cada relação marcada pela ausência é um convite à consciência. Cada silêncio é um espelho. Cada lágrima é um chamado. A pergunta permanece como um portal. A pessoa que eu amo é realmente gentil comigo? Responder exige coragem, porque a resposta pode ser não. E diante desse não surge a necessidade de escolher. Continuar vivendo no mito da paixão que fere, ou iniciar a travessia rumo a um amor que liberta. Esse é o limiar da jornada, e poucos se atrevem a cruzá-lo. E é nesse ponto, exatamente aqui, que o espectador precisa parar e se perguntar: o que você chama de amor é amor mesmo? Ou apenas a sombra encenando mais uma vez sua velha história? Há um paradoxo perturbador no coração humano. Muitas vezes, quanto mais alguém nos fere, mais nos sentimos ligados a essa pessoa. É como se a ausência, o silêncio ou a frieza funcionassem como um imã invisível, tornando a figura amada ainda mais indispensável. É uma contradição cruel, porque aquilo que deveria nos afastar é exatamente o que nos prende. Esse é o ponto em que a psicologia analítica de Carl Jung ilumina com força. O que parece irracional e sem explicação não é acaso, mas obra da sombra. A sombra é a parte da psique que contém tudo o que foi rejeitado, esquecido, reprimido. Ela guarda a dor da infância, os traumas da juventude, os medos que nunca confessamos nem a nós mesmos.
E quando não a reconhecemos, ela encontra sua própria maneira de se expressar. O faz através das escolhas que fazemos, das pessoas que amamos, dos relacionamentos que aceitamos. Quantas vezes não ouvimos alguém dizer, eu sei que ele não me faz bem, mas não consigo deixá-lo? Quantas vezes não presenciamos amigos ou nós mesmos justificando comportamentos inaceitáveis com frases como, é só o jeito dela, ou ele vai mudar? Esses relatos cotidianos são, na verdade, manifestações da sombra. O que parece uma escolha consciente é na verdade uma repetição inconsciente de uma ferida antiga. Não amamos o outro pelo que ele é, mas pelo que ele representa, a chance de reviver o trauma e quem sabe, desta vez mudá-lo. A mente cria uma armadilha sutil. Quando alguém demora a responder a uma mensagem, em vez de sentir raiva ou se afastar, muitas pessoas sentem desejo. O silêncio vira prova de poder. O coração começa a bater mais forte justamente porque a atenção do outro se torna escassa. Isso não é amor, mas projeção. É o inconsciente tentando reviver o enigma da infância. O olhar que não vinha, o carinho que nunca chegava. Amar alguém que se ausenta é como esperar na porta de casa por um pai que prometeu voltar e não voltou. A criança aprende a confundir ausência com afeto. Na vida adulta, isso se repete como se fosse destino. Jung dizia que o inconsciente não nos abandona enquanto não compreendemos sua linguagem. E sua linguagem é simbólica. Quando alguém nos trata com descaso e ainda assim não conseguimos nos afastar, o símbolo é claro, estamos presos à sombra do abandono. Vivemos como Ícaro, que ao ver o sol mais distante voava ainda mais alto, mesmo sabendo que as asas derreteriam. Ou como Orfeu, que ao tentar resgatar Eurídice não resistiu à tentação de olhar para trás. A dor se torna familiar, e por isso se confunde com amor. Pense em quantas pessoas ficam meses ou anos em relações onde não existe reciprocidade. O parceiro trai, engana, manipula, mas o coração insiste. Não porque a razão não veja, mas porque a sombra exige que a história seja encenada outra vez. É como uma peça de teatro que nunca termina, onde sempre interpretamos o mesmo papel, o do amante que espera, que perdoa, que acredita. E o público invisível que assiste a essa peça é o inconsciente, satisfeito em manter viva a lembrança do trauma. É nesse ponto que surge uma virada inesperada. O amor não é sempre o que parece. Às vezes não é amor, mas fidelidade ao passado. Somos leais à dor porque ela é conhecida. Fugir dela significaria encarar o vazio, e o vazio assusta mais do que a repetição da ferida. Muitos preferem a dor familiar à paz desconhecida. É por isso que algumas pessoas dizem que se sentem estranhas quando alguém as trata bem. Receber bondade parece falso, desconfortável, quase ameaçador. É como se a mente perguntasse: onde está o jogo? Onde está a ausência que me mantém alerta? Essa reação é a prova de que a sombra ainda domina. A vida cotidiana está cheia desses exemplos sutis. A jovem que escolhe repetidamente homens indisponíveis, sempre envolvidos, sempre distantes, porque desde a infância aprendeu que amor era algo que precisava ser conquistado. O homem que se entrega a relacionamentos com mulheres que não o valorizam, porque no fundo revive a busca pela aprovação materna que nunca veio. O adulto que perdoa sem limites, que aceita humilhações, que chama de paciência aquilo que é, na verdade, medo de perder o pouco de atenção que recebe. Todos esses cenários não são escolhas livres, mas padrões da sombra que se repetem como encantamentos. E Jung dizia que a sombra tem algo de demoníaco justamente porque se disfarça de amor, de destino, de necessidade. Ela se apresenta como intensidade, como paixão irresistível, quando na verdade é apenas um eco do passado. E nós, cegos pela projeção, confundimos essa repetição com verdade. Não percebemos que o outro, por mais real que pareça, não é apenas um ser humano diante de nós, mas uma tela onde projetamos nossa própria ausência. Há um mistério nessa dinâmica. Por que o sofrimento atrai tanto? Talvez porque dentro dele exista a esperança secreta de redenção. A mente inconsciente sussurra: se desta vez eu conseguir que alguém ausente me ame, então curarei a ferida da infância. Mas essa promessa nunca se cumpre. O parceiro ausente não se torna presente, o frio não vira calor, a indiferença não se transforma em cuidado. O ciclo se repete, e cada repetição aprofunda ainda mais a ferida. Em momentos de silêncio, alguns até percebem a contradição. Sentam-se sozinhos, olham para o celular esperando uma mensagem que não chega e no fundo sabem: eu merecia mais do que isso. Mas no instante seguinte a sombra retoma o controle, e aquela mesma ausência se transforma novamente em desejo. É como se a mente estivesse viciada no jogo, incapaz de largar o vício do sofrimento. Essa é a tragédia do paradoxo. O que deveria afastar nos prende, e o que nos prende nos destrói. No entanto, dentro desse paradoxo também existe uma revelação. A sombra não repete por acaso.
Ela repete para ser reconhecida. Cada ausência sofrida, cada silêncio que corta, cada indiferença que machuca é um chamado para a consciência. É como se a vida inteira gritasse: olhe para dentro, veja de onde vem essa necessidade, encare a raiz do vazio. A sombra não é inimiga. Ela é guia. É a parte esquecida de nós mesmos tentando voltar para casa. Mas encarar a sombra exige coragem. Significa admitir que talvez nunca tenhamos conhecido o amor como ele realmente é. Significa aceitar que o que chamamos de amor muitas vezes foi apenas uma extensão da dor. É doloroso reconhecer que uma relação que parece tão intensa pode ser apenas a repetição de um padrão infantil. Mas é também libertador. Porque uma vez que vemos a sombra, ela perde parte do seu poder. A pergunta então volta com ainda mais força: se a pessoa que eu amo não é gentil comigo, por que continuo amando? E a resposta, embora difícil, é clara: porque ainda sou leal à criança que acreditou que amor e ausência eram inseparáveis. A sombra me mantém fiel a esse roteiro. Mas Jung lembraria que só nos tornamos inteiros quando rompemos essa fidelidade cega. A individuação começa quando deixamos de chamar a ferida de destino e passamos a chamá-la pelo nome verdadeiro: repetição. E assim, lentamente começamos a ver que a bondade não é detalhe, mas essência. Que o amor não pode ser ausência, porque a ausência não nutre. Que a gentileza não é fraqueza, mas fundamento. O verdadeiro amor não é o que repete a ferida, mas o que a acolhe e a cicatriza. O paradoxo se desfaz quando percebemos que a dor não é prova de amor, mas apenas sinal de que a sombra ainda não foi integrada. E nesse ponto, no exato instante em que essa percepção começa a surgir, surge também a maior tentação: voltar para a repetição. A sombra oferece o conforto daquilo que já conhecemos. O vazio da mudança parece insuportável. Mas é justamente aí que a escolha se torna decisiva. Continuar preso ao ciclo da ausência ou ousar dar o salto para um amor que não fere. O paradoxo do amor que dói é um convite. Ele nos convida a olhar para dentro, a reconhecer que não é o outro que tem o poder, mas a nossa sombra. Ele nos desafia a transformar a dor em consciência, a ausência em força, o silêncio em revelação. Mas a questão que se impõe, ao final desta reflexão, é ainda mais inquietante. Estamos dispostos a abandonar a intensidade enganosa da dor para experimentar a serenidade muitas vezes desconhecida da bondade? Esse é o limiar que prepara a travessia para a próxima etapa. O amor que fere já se mostrou em toda a sua contradição. O coração começa a perceber que aquilo que prende não é amor, mas sombra. Mas resta a dúvida: como romper com um padrão tão enraizado, se ele parece fazer parte de quem somos? Toda a vida adulta é, em alguma medida, uma tentativa de decifrar os enigmas deixados pela infância. Aquilo que chamamos de amor raramente nasce limpo e cristalino, como uma fonte intocada. Ele vem contaminado por memórias, silêncios, expectativas não cumpridas e olhares que nunca chegaram. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo oferece os grandes arquétipos da humanidade, mas é a experiência infantil que lhes dá forma e cor. É ali nos primeiros anos de vida, que aprendemos a ligar amor à presença ou à ausência, a calor ou à frieza, a cuidado ou à indiferença. E uma vez gravada essa associação, ela se torna roteiro. Crescemos, mas continuamos encenando a mesma peça. Mudam-se os atores, mas o enredo permanece. Muitos de nós fomos moldados por uma ambiguidade cruel. Pais que deveriam ser fonte de afeto, mas que se mostravam ausentes, duros e inconstantes. A criança, incapaz de compreender as razões, conclui que a culpa é dela. Se não foi amada como precisava, é porque não merecia. Se não foi vista, é porque não era digna de ser vista. Esse raciocínio, embora injusto, é o único que garante a sobrevivência psíquica. Melhor acreditar que há algo errado consigo do que admitir que aqueles que deveriam oferecer proteção falharam. Melhor carregar a culpa do que encarar o vazio do abandono. É assim que se cria o primeiro nó, o que Jung chamaria de complexo. Um complexo não é apenas uma lembrança dolorosa, mas um campo de energia psíquica que permanece ativo, atraindo experiências semelhantes. Quem cresceu aprendendo que amor vem junto com a ausência, dificilmente consegue, na vida adulta, aceitar um amor pleno e estável. O inconsciente busca repetir a ferida como se dissesse: volte lá, reviva, talvez agora seja diferente. Mas raramente é. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem como se fossem destino? Por que as mesmas histórias acontecem com pessoas diferentes, como se houvesse uma força invisível dirigindo a trama? Não é azar, não é coincidência. É o inconsciente encenando o mito pessoal que nasceu na infância. A criança que esperou horas por um abraço que não veio aprende a esperar também na vida adulta. A criança que ouviu silêncio em vez de palavras de afeto, na maturidade confunde silêncio com amor profundo.
A criança que aprendeu a se conformar com migalhas, na vida adulta chama migalhas de banquete. Assim nasce a confusão. O coração acredita estar amando, quando na verdade está apenas repetindo a lógica da infância. E o mais terrível é que essa repetição parece natural, como se fosse parte inevitável da vida. Há um detalhe sombrio nesse processo: a criança nunca perde a esperança. Mesmo diante de rejeição, mesmo diante de frieza, continua acreditando que um dia será escolhida. Essa esperança, que na infância é mecanismo de sobrevivência, na vida adulta se transforma em condenação. Esperamos que parceiros ausentes mudem, que pessoas frias se tornem calorosas, que alguém que nunca nos valorizou um dia acorde e finalmente nos reconheça. E cada decepção reforça ainda mais a ferida original. Será que você já percebeu como muitas vezes o que mais desejamos é exatamente aquilo que nunca tivemos? E por que insistimos em procurar nos outros aquilo que os outros nunca nos deram? O inconsciente, nesse ponto, age como um arquiteto invisível. Ele constrói pontes entre passado e presente, de forma que cada novo amor se parece, de alguma maneira, com o amor infantil. Não necessariamente no aspecto externo, mas na sensação que provoca. Há sempre um eco. O mesmo frio no estômago, a mesma ansiedade, o mesmo medo de perder. E é esse eco que nos convence de que estamos diante de algo verdadeiro, quando na verdade é apenas familiaridade. Confundimos conhecido com verdadeiro, dor com destino. Jung observou que os mitos universais se infiltram nas histórias pessoais. O arquétipo da criança abandonada, presente em tantas narrativas, não é apenas lenda. Ele se manifesta na vida real, nas pequenas histórias de cada um. Quantos contos de fadas falam de órfãos, de filhos esquecidos, de heróis que crescem sem pais? Esses mitos não são apenas ficção, são símbolos que revelam verdades psíquicas. Cada um de nós carrega dentro de si um pedaço desses contos, e muitas vezes é esse pedaço que guia nossas escolhas de amor. Pense em quantos adultos parecem estar sempre em busca de aprovação. Trabalham além da conta, agradam sem limites, sacrificam-se por parceiros indiferentes. O que buscam não é reconhecimento do presente, mas eco do passado. É como se ainda estivessem tentando provar algo àquele pai ou mãe que nunca os olhou com ternura. Cada relação se torna tribunal invisível onde tentam ganhar a absolvição que nunca tiveram. Você já se pegou fazendo esforço desproporcional para ser amado, como se precisasse conquistar algo que deveria ser espontâneo? Já se perguntou por que a rejeição dói mais do que a presença conforta? O coração humano tem uma memória longa. Ele guarda as ausências como tatuagens invisíveis. Quando alguém nos abandona hoje, a dor é multiplicada porque ativa a dor de ontem. Quando alguém nos rejeita agora, não é apenas esse alguém que nos fere, mas todos os olhares que faltaram antes. A reação é exagerada porque não é apenas atual, é histórica. A psique não distingue bem entre passado e presente. O inconsciente junta tudo numa mesma cena. Jung afirmava que cada vida é uma tentativa de realizar aquilo que ficou interrompido. Se na infância não houve cuidado, passamos a vida tentando recriá-lo em outros cenários. Mas como não reconhecemos o padrão, escolhemos justamente pessoas que não podem nos dar o que precisamos. E assim o ciclo se perpetua. Não lhe parece estranho que tantas pessoas aceitem relacionamentos que as diminuem? Que tantas chamem de amor o que mais se parece com prisão? Que tantas suportem frieza como se fosse prova de caráter? Não é masoquismo, não é fraqueza. É fidelidade a um mito. Esse mito pessoal, nascido na infância, se torna bússola distorcida. Aponta sempre na direção da dor, mas convence que é a direção do amor. O inconsciente nos faz acreditar que se insistirmos, a história mudará. Mas enquanto não encaramos a raiz, nada muda. O destino repete a infância com atores diferentes, mas com o mesmo enredo. Há uma revelação perturbadora nisso. Muitas vezes não amamos pessoas, mas símbolos. O parceiro distante representa o pai que não olhou. A parceira fria representa a mãe que não abraçou. Amamos não o outro, mas a possibilidade de corrigir o passado. E isso nunca dá certo, porque o passado não pode ser corrigido no presente. Pode apenas ser reconhecido. Você já se deu conta de que talvez nunca tenha amado plenamente uma pessoa real, mas apenas o reflexo de uma ausência? Já percebeu que talvez o amor que sente não seja pelo outro, mas pela promessa de que desta vez será diferente? O caminho proposto por Jung é doloroso, mas libertador. Ele não nos convida a destruir a infância, mas a encará-la. A ver o mito pessoal como mito, não como destino. A reconhecer que o amor adulto não precisa repetir a lógica infantil. Só quando vemos claramente o padrão é que podemos rompê-lo. A sombra deixa de comandar quando é trazida à luz. Mas trazer à luz exige coragem.
Exige encarar que a história de amor que vivemos talvez não seja história de amor, mas de lealdade à dor. Exige admitir que a familiaridade não é sinal de verdade, mas de repetição. Exige aceitar que a bondade é critério, não detalhe. E aqui surge a questão mais incômoda de todas. Será que estamos prontos para abandonar a infância como guia de nossos relacionamentos? Ou preferimos continuar chamando de amor aquilo que é apenas eco de uma antiga ausência? Há momentos em que acreditamos amar alguém com uma intensidade única, como se aquele encontro fosse obra do destino, como se nenhuma força pudesse explicar o magnetismo que sentimos. A pessoa parece carregar em cada gesto um mistério, em cada silêncio uma promessa, em cada ausência um chamado irresistível. Mas o que Jung nos alertava, e o que raramente estamos prontos para admitir, é que muitas vezes não estamos amando o outro em sua realidade concreta. Estamos amando a nossa própria sombra projetada nele, estamos diante de um espelho que reflete não quem o outro é, mas aquilo que escondemos de nós mesmos. Essa ideia pode soar incômoda, quase ofensiva, porque todos queremos acreditar que o amor que sentimos é autêntico, puro e direcionado a alguém especial. Mas pense no quanto de nós se perde em cada relacionamento. O quanto de expectativa, de fantasia, de medo e de desejo inconsciente se mistura até que já não sabemos se vemos a pessoa ou apenas a imagem que criamos dela. Quantas vezes não ouvimos alguém dizer que no início tudo parecia perfeito, como se tivesse encontrado sua alma gêmea, e depois de um tempo percebe que estava diante de alguém completamente diferente? A desilusão, tão comum, não é apenas porque o outro mudou, mas porque a projeção começou a se dissolver. O espelho rachou e mostrou o rosto real por trás da máscara. Jung chamava isso de projeção, o processo inconsciente de colocar no outro aspectos de nós mesmos que não reconhecemos. Quando idealizamos alguém, projetamos nele qualidades que gostaríamos de cultivar, mas que ainda não aceitamos em nós. Quando odiamos ou sentimos repulsa, projetamos nele aquilo que rejeitamos em nossa própria sombra. O outro se torna palco, tela, máscara. E os relacionamentos, em vez de encontros autênticos, tornam-se rituais de encenação psíquica. Há relatos surpreendentes que ilustram esse fenômeno. Histórias de pessoas que se apaixonam loucamente por alguém após um breve contato, convencidas de que encontraram o amor de suas vidas, apenas para descobrir depois que sabiam quase nada sobre a pessoa real. Uma mulher contou certa vez que acreditava que seu parceiro era sensível e atento porque ele lembrava de pequenos detalhes do que ela dizia. Mas com o tempo percebeu que ele não era atencioso, era apenas um bom manipulador, que usava informações para parecer ideal. O que aprendia a ele não era sua verdadeira personalidade, mas o reflexo da carência dela, o desejo desesperado de ser ouvida e valorizada. Esse tipo de engano é mais comum do que imaginamos. Estudos em psicologia mostram que grande parte da atração inicial é fruto da projeção. O cérebro humano tem tendência a preencher lacunas com base em expectativas. Quando conhecemos alguém novo, não vemos a pessoa por inteiro, mas pedaços, fragmentos. O restante completamos com nossas fantasias. Essa é uma estratégia inconsciente para criar familiaridade. Queremos sentir que já conhecemos aquela pessoa, que ela é segura, mesmo que ainda seja um enigma. Mas por que projetamos justamente aspectos dolorosos da sombra em quem amamos? Por que repetimos padrões de ausência, frieza ou desprezo, mesmo sabendo que isso nos faz sofrer? Jung dizia que a psique busca a totalidade. Se não reconhecemos certas partes em nós, elas aparecem fora, encarnadas em outros. Se rejeitamos nossa vulnerabilidade, ela aparece na forma de parceiros frágeis. Se negamos nossa agressividade, ela surge na figura de parceiros violentos. O inconsciente força o encontro com aquilo que escondemos. Há acontecimentos improváveis que parecem reforçar essa ideia. Pessoas que relatam encontrar sempre o mesmo tipo de parceiro em diferentes fases da vida, mesmo quando mudam de cidade, de círculo social, de contexto. É como se fossem perseguidas por um padrão. Uma mulher dizia que não importa onde estivesse, acabava se relacionando com homens que atraíam. Outro homem relatava que todas as mulheres de sua vida, em algum momento, o abandonavam de repente. Esses padrões não são coincidências, mas sinais de que algo na psique busca a repetição. O inconsciente procura criar situações externas que espelham conflitos internos não resolvidos. Essa repetição cria um efeito hipnótico. Sentimos que estamos diante de algo maior do que nós, como se fosse destino. Dizemos a nós mesmos que é azar, que escolhemos errado, que não temos sorte. Mas no fundo não é azar nem falta de sorte, é a sombra pedindo para ser reconhecida. Cada parceiro distante, cada ausência sofrida, cada silêncio prolongado é um convite à consciência. A questão é, estamos dispostos a aceitar esse convite?
Imagine por um instante que cada pessoa que você amou intensamente, especialmente aquelas que mais o feriram, era, na verdade, um mensageiro do seu inconsciente. Alguém enviado para espelhar exatamente aquilo que você precisava ver em si mesmo. Como você se sentiria ao encarar essa possibilidade? Seria libertador ou assustador? Há um detalhe curioso que reforça a força da projeção. Quando nos apaixonamos, muitas vezes descrevemos o outro com frases que falam mais de nós do que dele. Dizemos: ele me faz sentir viva, ela me dá paz, ele me desafia, ela me entende. Note como o foco não é o outro em si, mas o efeito que ele produz em nós. Estamos sempre falando de como ele ou ela nos reflete. O amor, nesse sentido, se torna mais um espelho do que um encontro. Jung acreditava que essa é uma etapa inevitável do amor. Primeiro, projetamos. Precisamos projetar porque é assim que entramos em contato com partes desconhecidas de nós mesmos. Mas o risco é ficar preso para sempre nesse estágio. O verdadeiro encontro começa quando a projeção se quebra, quando vemos o outro como ele realmente é, sem as lentes distorcidas da sombra. Mas suportar essa quebra não é fácil. Muitas vezes preferimos manter a ilusão porque ela é mais confortável. Relatos improváveis reforçam isso. Pessoas que permaneceram por décadas em relacionamentos claramente abusivos, convencidas de que aquilo era amor. Uma mulher dizia que mesmo após 20 anos de agressões verbais e traições, ainda acreditava que o marido iria mudar. Quando perguntada por que, respondeu: porque no fundo sei que ele me ama, só não sabe demonstrar. Esse no fundo, não era amor, mas projeção. Era a criança interior dela, ainda esperando pelo carinho que nunca veio, tentando encontrar no marido aquilo que não encontrou nos pais. A sombra pode se disfarçar de formas sutis. Às vezes não é violência nem frieza, mas excesso de idealização. Colocamos o outro num pedestal, transformamos em salvador, em herói, em deusa. Amamos não a pessoa real, mas a imagem grandiosa que projetamos. Isso também é prisão, porque impede o verdadeiro encontro. O parceiro idealizado nunca pode corresponder à fantasia. Inevitavelmente decepcionará. Dados curiosos da neurociência mostram que o cérebro humano libera substâncias semelhantes às do vício quando estamos apaixonados. Dopamina, serotonina, oxitocina criam uma sensação de euforia. Essa química intensifica a projeção, porque reforça a ideia de que encontramos algo único e insubstituível. Mas quando a paixão passa e os níveis químicos voltam ao normal, o que resta é o outro em sua humanidade comum. E é nesse momento que muitos relacionamentos colapsam. O espelho quebra e o rosto real surge. A questão, então, não é se projetamos, mas o que fazemos depois. Conseguimos reconhecer a projeção e enxergar a pessoa real, ou nos apegamos ao reflexo e nos recusamos a ver além dele? A escolha define se o amor amadurece ou se torna prisão. Um acontecimento improvável relatado por terapeutas é o de casais que, após anos de conflito, descobrem que nunca haviam realmente se conhecido. Viviam apenas das imagens projetadas. Quando finalmente começaram a conversar de verdade, descobriram pessoas completamente diferentes. Para alguns, isso levou à separação. Para outros, foi o início de um amor mais autêntico. É nesse ponto que a sombra se mostra como mestre. Ela nos aprisiona em repetições dolorosas, mas também nos oferece a chance de libertação. Cada parceiro que espelha nossas feridas é um convite a olhar para dentro. O problema é que, em vez de olhar para dentro, olhamos para fora. Tentamos mudar o outro, cobrar do outro, esperar do outro. Quando o verdadeiro trabalho é reconhecer: aquilo que me fere no outro é também parte de mim que preciso integrar. A vida cotidiana oferece exemplos silenciosos desse fenômeno. O homem que critica a parceira por ser controladora, sem perceber que ele mesmo tem medo de perder o controle. A mulher que acusa o parceiro de ser distante, sem reconhecer que ela própria teme a intimidade. O amigo que sempre escolhe parceiros frios, sem admitir que ele mesmo reprime sua capacidade de sentir. O outro é espelho, e quanto mais rejeitamos esse espelho, mais ele insiste em aparecer. Esse é o mistério do amor sob a ótica de Jung. Não é apenas encontro de corpos ou de almas, mas encontro de sombras. Amamos tanto a luz quanto a escuridão do outro, mas muitas vezes não sabemos distinguir onde termina o reflexo e onde começa a realidade. A dor de amar alguém ausente, frio ou violento é, no fundo, a dor de ver nossa própria sombra refletida sem máscara. Talvez por isso Jung dizia que o encontro com o outro é sempre, antes de tudo, um encontro consigo mesmo. O parceiro é apenas cenário, tela, espelho. O que amamos nele é o que falta em nós, e o que odiamos nele é o que escondemos de nós. Amar é, nesse sentido, o processo mais arriscado e mais transformador que existe, porque nos obriga a confrontar tudo aquilo que nunca quisemos ver.
E nesse momento surge uma pergunta que ecoa como ruptura no fluxo. Se o que sentimos pelo outro é projeção, quando é que começamos a amar de verdade? Será que algum dia enxergamos alguém sem os véus da sombra? Essa pergunta não tem resposta fácil. O amor verdadeiro talvez comece justamente quando reconhecemos a ilusão. Quando percebemos que a sombra nos prendeu em um reflexo, mas escolhemos ver além dele. Quando paramos de exigir que o outro seja pai, mãe, salvador, e aceitamos que ele é apenas humano, e que amar o humano real com suas limitações é infinitamente mais difícil do que amar a projeção idealizada. Esse é o ponto de virada que prepara o terreno para a próxima etapa da jornada. Perceber que se quisermos romper o ciclo, precisamos assumir a responsabilidade de olhar para dentro. Não basta acusar o outro de ausência, frieza ou violência. É preciso perguntar: por que escolho esse espelho? Por que preciso desse reflexo? O que dentro de mim pede para que eu veja isso? E assim a narrativa se fecha nesse limiar. O amor que julgávamos destino se revela espelho. O parceiro que acreditávamos ser único se mostra arquétipo. A dor que pensávamos ser causada pelo outro se revela a dor da própria sombra. E a pergunta que resta é inevitável: até quando chamaremos de amor aquilo que não passa de reflexo? Há momentos na vida em que sentimos que não podemos mais adiar certas perguntas. Passamos tanto tempo repetindo padrões, aceitando ausências, insistindo em relações que não nos oferecem paz, que chega uma hora em que a alma começa a gritar por mudança. Esse grito não é barulhento, não se manifesta em explosões dramáticas, mas em silêncios incômodos. É o incômodo de perceber que há meses não sorrimos de verdade, que nosso coração se aperta ao ouvir o nome de quem amamos, que a ansiedade se tornou rotina. É nesse instante, quando a vida parece paralisada, que surge a pergunta mais simples e mais difícil: essa pessoa me faz bem? Essa pergunta tem o poder de quebrar encantamentos antigos. É como se a luz de repente atravessasse um quarto fechado por anos. Tudo fica claro demais, dolorosamente claro, e não há mais como fingir. Jung chamava esse momento de confronto com a sombra. Até então vivíamos dominados por forças inconscientes, repetindo o drama sem perceber. Mas quando a pergunta surge, não há volta. Somos obrigados a enxergar que não se trata apenas do outro, mas de nós. Que o vazio não está apenas na relação, mas dentro da nossa própria história. Esse é o primeiro passo da individuação. Deixar de culpar apenas o mundo externo e assumir que carregamos dentro de nós a raiz da ferida. Não é um caminho fácil, porque mexe com tudo que acreditávamos ser amor. O choque inicial é perceber que muitas vezes não sabemos o que é o amor. Confundimos intensidade com cuidado, ciúme com interesse, silêncio com mistério, dor com profundidade. Chamamos de amor aquilo que mais se parece com repetição da infância. O coração fica preso em ausências porque aprendeu que amor é esperar. Fica preso em frieza porque aprendeu que amor é sobreviver sem calor. Fica preso em desprezo porque aprendeu que amor é lutar para ser visto. O início da individuação é olhar para isso com coragem e dizer: não, isso não é amor, isso é ferida. Mas essa revelação não traz alívio imediato. Ao contrário, abre um abismo. Porque se aquilo que vivemos não é amor, o que sobra? Como viver sem a narrativa que sustentou nossas escolhas até agora? Esse vazio é a parte mais assustadora da jornada. Jung dizia que a individuação não é um caminho de certezas, mas de atravessamento. É como caminhar por um deserto sem saber quando virá o oásis. É suportar a solidão, a dúvida, o medo de nunca mais encontrar alguém. Mas é nesse vazio que a transformação acontece. Imagine alguém que sempre acreditou que precisava sofrer para ser amado. Essa pessoa, ao despertar, percebe que não pode mais aceitar dor como prova de amor. Mas ao dizer não ao padrão, ela se vê sozinha. A tentação é enorme de voltar atrás, de ligar novamente para o parceiro ausente, de insistir mais uma vez. O deserto da individuação é isso: resistir ao impulso de voltar para o que é familiar, mesmo que seja destrutivo. Cada minuto é uma batalha interna entre o desejo de ceder e a vontade de se libertar. Esse é o momento em que a sombra se torna mais perigosa. Ela sussurra: você nunca encontrará alguém melhor, é melhor ficar com pouco do que ficar sem nada, a solidão é insuportável. O trabalho da sombra é tentar nos puxar de volta para a repetição. Mas Jung dizia que só nos tornamos inteiros quando enfrentamos essa voz e seguimos adiante. A individuação exige atravessar a noite escura da alma, onde não há garantias nem recompensas imediatas. Há relatos de pessoas que viveram esse processo e descreveram como se estivessem morrendo por dentro. Uma mulher contou que após terminar uma relação abusiva, passou meses sem conseguir dormir direito, sem sentir alegria, sem acreditar no futuro. Mas aos poucos percebeu algo novo. Começou a se sentir inteira.
Descobriu que conseguia tomar decisões sem medo, que tinha forças que não conhecia. O que parecia morte era, na verdade, renascimento. Esse é o paradoxo da individuação. Precisamos morrer para uma versão de nós mesmos para que outra possa nascer. E você já se perguntou se teria coragem de deixar morrer a parte de você que insiste em repetir velhas feridas? Já pensou que talvez o maior ato de amor que pode viver não seja amar o outro, mas amar a si mesmo o suficiente para não aceitar o que machuca? Esse é o ponto em que o ritmo da vida se intensifica. Tudo parece frágil, instável, perigoso. As emoções se misturam. Ora sentimos raiva do outro, ora sentimos saudade, ora sentimos alívio. É uma montanha-russa psíquica, mas é também o sinal de que algo está mudando, porque a repetição só trazia monotonia e agora movimento. O caos é indício de transformação. Jung lembrava que a individuação é um processo espiritual tanto quanto psicológico. Não se trata apenas de entender racionalmente o que acontece, mas de abrir espaço para o self, a totalidade da psique se manifestar. O self é como uma bússola interna que sempre aponta para a integração, para o equilíbrio entre luz e sombra. Quando dizemos não ao padrão destrutivo, é o self que se manifesta, chamando-nos para um amor mais autêntico. Mas o self não impõe, apenas convida. A escolha continua sendo nossa. Nesse caminho, a tensão se intensifica porque o mundo exterior parece conspirar contra. Amigos podem dizer que estamos sendo exigentes demais. Familiares podem nos aconselhar a dar mais uma chance. A própria sociedade, que normaliza relacionamentos de dor, nos pressiona a não ficarmos sozinhos. Tudo parece empurrar para trás. Mas o chamado interior continua firme. Não aceite menos do que cuidado, não aceite menos do que bondade, não aceite menos do que verdade. A grande reviravolta acontece quando percebemos que o que buscamos fora sempre esteve dentro. O carinho que mendigávamos do outro, a atenção que implorávamos, a validação que nunca chegava, tudo isso podemos oferecer a nós mesmos. Parece clichê, mas é a essência da individuação. Integrar a sombra significa reconhecer que já temos dentro de nós o que buscávamos no espelho do outro. Quando nos damos o que precisamos, deixamos de ser reféns da ausência. E como isso se manifesta no cotidiano? De formas simples e poderosas. Alguém que antes implorava por mensagens começa a se sentir em paz mesmo quando o telefone não toca. Alguém que antes aceitava ofensas calado agora responde com firmeza. Alguém que antes se humilhava para ser amado agora olha nos olhos e diz, eu mereço mais. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque a psique encontrou outro centro. Esse momento é de revelação, mas também de tensão. Porque ao assumir essa nova postura, muitas relações se desfazem. Pessoas acostumadas à nossa submissão se afastam. Quem se beneficiava da nossa fragilidade nos rejeita. Parece que estamos perdendo, mas na verdade estamos ganhando espaço para algo novo. Jung diria que é preciso atravessar a morte simbólica das antigas relações para abrir espaço para o nascimento de conexões autênticas. E aqui a história ganha contornos quase míticos. Cada ser humano que ousa romper com o padrão da sombra se torna como o herói que atravessa o submundo. Desce às profundezas, enfrenta monstros internos, resiste às vozes de engano, e retorna transformado. Não é uma jornada fácil, mas é a única que leva à liberdade. A individuação não é apenas cura pessoal, é também legado coletivo, porque ao romper com a repetição, não transmitimos adiante a mesma ferida. Libertamo-nos e libertamos as gerações futuras. Mas a tensão final permanece. Será que teremos força para sustentar essa nova consciência? Será que conseguiremos não voltar atrás quando a sombra tentar seduzir com a promessa de uma falsa intensidade? A individuação não é vitória única, mas processo contínuo. É preciso escolher, dia após dia, não voltar para a dor. É preciso vigiar os próprios pensamentos, questionar as próprias desculpas, reconhecer quando a sombra tenta se disfarçar de amor novamente. E assim a narrativa se encaminha para a conclusão. O espectador, envolvido até aqui, sabe que a pergunta central não desapareceu. Apenas se transformou. Antes perguntávamos, essa pessoa me ama? Agora perguntamos, eu me amo o suficiente para não aceitar menos do que bondade? Essa é a virada definitiva. O coração ainda treme, o futuro ainda é incerto, mas a consciência já foi despertada. E uma vez desperta não pode mais ser apagada. O caminho da individuação já começou, e não há retorno. O próximo passo será encarar a escolha final. Permanecer no ciclo ou atravessar a porta estreita da transformação. Chegamos ao ponto em que não é mais possível fingir que não sabemos. Ao longo dessa jornada, atravessamos a dor de reconhecer padrões, encaramos a sombra, revisitamos a infância e vimos como projetamos nossos fantasmas em quem amamos.
Agora não há mais desculpas. A pergunta que nos guiou até aqui ainda ecoa: o que chamamos de amor é realmente amor ou apenas a repetição ritualística da antiga ferida? Essa pergunta não é mais teórica, ela já está dentro de cada um, latejando como uma ferida que pede cura. O encerramento não é apenas uma conclusão intelectual, mas um chamado direto ao coração. É hora de transformar consciência em prática, visão em escolha, aprendizado em ação. O verdadeiro amor não pode ser confundido com ausência, frieza ou desprezo. Amor não é uma dor que se repete todos os dias. Amor não é a paciência infinita que espera alguém mudar, nem a esperança de que um parceiro ausente finalmente acorde para nos ver. Amor é presença, é bondade, é reciprocidade. Jung diria que o self, a totalidade da psique, só floresce quando paramos de negociar com a sombra. E isso significa que precisamos escolher. Escolher não aceitar menos do que merecemos, escolher cuidar de nós mesmos como nunca fomos cuidados, escolher deixar ir o que já não serve, por mais doloroso que seja. Mas como aplicar isso no cotidiano? Como transformar conceitos profundos em atitudes simples? O primeiro passo é o mais óbvio e, ao mesmo tempo, o mais difícil: prestar atenção. Prestar atenção nos pequenos sinais, nas respostas que evitamos, nas dores que camuflamos. Perguntar todos os dias: essa relação me faz bem? Essa amizade me traz paz? Esse amor me nutre ou apenas reabre feridas? Essa prática constante de perguntar a si mesmo é uma forma de trazer a sombra à consciência. O que antes ficava escondido se torna visível, e uma vez visível, já não nos domina com a mesma força. Outro passo é a autoobservação sem julgamento. Muitas vezes caímos na armadilha de nos culpar por repetir padrões, por amar quem nos faz mal, por insistir em relações que não nos respeitam. Mas culpar-se é apenas outra armadilha da sombra. O caminho da individuação não exige perfeição, exige consciência. Cada vez que percebemos o padrão, mesmo que ainda não consigamos romper, já estamos avançando. É como acender velas em um quarto escuro. A luz pode ser pequena, mas já transforma a paisagem. Também é preciso cultivar um novo critério para nossas escolhas: a bondade. Não importa se a pessoa é bela, fascinante, carismática ou intensa. Nada disso sustenta um amor verdadeiro se não houver bondade. A gentileza não é detalhe, é fundamento. A presença não é luxo, é essência. Se alguém nos diminui, nos ignora, nos humilha, não é amor, é resíduo de trauma. Se alguém nos olha, nos ouve, nos apoia, aí começa o verdadeiro encontro. É simples e radical. Só devemos amar quem é bom para nós. Esse critério pode parecer óbvio, mas é revolucionário. Porque fomos ensinados a acreditar que amor é sacrifício, que é normal sofrer, que a dor fortalece. Quantas músicas, filmes e histórias romantizam o sofrimento? Quantas vezes ouvimos que o amor tudo suporta? Mas Jung nos lembraria que suportar o insuportável não é virtude, é prisão. O amor não precisa ser provado pelo sofrimento, porque o amor verdadeiro se prova pela paz. Na prática, isso significa dizer não quando for preciso. Significa encerrar ciclos que já mostraram sua verdade. Significa aceitar a solidão por um tempo em vez de aceitar um relacionamento que nos destrói. A solidão pode doer no início, mas ela nos devolve a nós mesmos. E uma vez que aprendemos a estar em paz sozinhos, nunca mais aceitamos migalhas de companhia. Esse é o teste mais duro, mas também o mais libertador. Há também a necessidade de resgatar a criança interior. Aquela parte de nós que aprendeu a esperar, a implorar, a mendigar por amor precisa ser ouvida. Podemos fazer isso em silêncio, em meditações, em diários, em conversas sinceras conosco mesmos. Dizer a essa criança: eu vejo você, eu reconheço sua dor, eu sei que você merecia mais. Esse simples gesto simbólico é uma forma de integrar a sombra. É oferecer a nós mesmos o carinho que nunca recebemos. E quanto mais fazemos isso, menos dependemos de buscá-lo fora. E você, já se perguntou o que aconteceria se começasse hoje mesmo a se tratar com a mesma bondade que espera dos outros? Como mudariam suas escolhas se você se tornasse a primeira pessoa a não aceitar menos do que merece? Jung dizia que a individuação é um processo sem fim, mas que cada passo conta. E esse passo pode começar em detalhes: escolher não responder a uma mensagem que humilha, escolher não insistir em alguém que não se importa, escolher não se desculpar por querer cuidado. Pequenas escolhas diárias criam um novo caminho. A cada não que dizemos ao que nos destrói, dizemos sim ao que nos constrói. Claro que haverá recaídas. Haverá dias em que a sombra parecerá mais forte, em que a tentação de voltar para a repetição será quase irresistível. Mas cada vez que resistimos, fortalecemos o self. Cada vez que permanecemos fiéis à bondade como critério, damos um passo rumo à totalidade.
Esse é o verdadeiro trabalho espiritual do amor. O impacto desse caminho vai além de nós mesmos. Quando escolhemos não repetir a ferida, também interrompemos a transmissão dela para os outros. Não ensinamos aos filhos que amor é ausência. Não mostramos aos amigos que suportar dor é normal. Não reforçamos narrativas de sacrifício. Nosso despertar se torna farol para quem nos cerca. É assim que a transformação individual se torna transformação coletiva. E talvez a revelação mais profunda de todas seja esta: amar de verdade não é encontrar alguém perfeito, mas alguém humano, presente e bondoso. Amar de verdade é permitir que dois seres imperfeitos cresçam juntos em direção à totalidade. Não há perfeição, mas há cuidado. Não há garantias, mas há presença. Esse é o amor que não repete o trauma, mas o cura. Ao final dessa jornada, resta um chamado. Você não precisa esperar mais anos, mais decepções, mais dores para começar a aplicar isso. Pode começar agora. Hoje mesmo pode se perguntar: essa relação me faz bem? Essa pessoa é gentil comigo? E se a resposta for não, pode começar a escolher diferente. Pode escolher a si mesmo. Pode escolher a bondade. Pode escolher a vida. O amor que nasce da individuação não é paixão cega, não é intensidade destrutiva. É luz e sombra integradas. É maturidade emocional. É paz que não pede justificativas. É silêncio que não fere. É presença que não cobra. Esse amor existe, mas só pode ser vivido quando primeiro o cultivamos em nós. E agora eu me dirijo diretamente a você que acompanhou até aqui. Se essa mensagem falou com você, se alguma parte da sua história ecoou nas palavras que foram ditas, não deixe que esse momento passe em vão. Curta este vídeo, porque isso ajuda a levar essa reflexão para mais pessoas. Deixe um comentário, mesmo que seja anônimo, mesmo que seja apenas uma palavra, porque sua voz importa e pode inspirar alguém que também esteja em silêncio. E se ainda não fez, inscreva-se no canal, porque essa jornada não termina aqui. Juntos podemos continuar explorando as sombras, iluminando a psique, transformando dor em consciência e consciência em vida plena. Este é o encerramento, mas também é um início. O início de uma escolha que só você pode fazer. Continuar repetindo a ferida ou começar a escrever uma nova história. A decisão está diante de você agora. E a pergunta final, a mais simples e a mais poderosa de todas, não é sobre o outro, mas sobre si mesmo. Você está disposto a se amar o suficiente para nunca mais aceitar menos do que bondade?